O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres e a cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política. Eu acho que um dos maiores ensinamentos que o movimento hip hop me trouxe sobre esse assunto é principalmente ouvir ouvir as comunidades, né? Nós trabalhávamos com as nossas posses. O MH2O, ele era de um bairro do Conjunto Ceará, nasceu no Conjunto Ceará, mas ele se organizou formando posses por cerca de 38 bairros em Fortaleza. Nós chegamos a ser o único movimento de hip no Ceará por muitos anos, né? Porque o movimento hip hop, ele traz essa consciência da organização a partir da sua comunidade, a ouvir aquele jovem que está lá na comunidade dele e os problemas específicos dele, porque apesar da juventude ter várias questões que perpassam todos, mas tem questões que são específicas de cada território. Então, ouvir essas questões, saber ouvir esses territórios, saber ouvir esses jovens de cada bairro desses territórios e saber trabalhar com eles a resolução das questões ou incentivá-los à busca das questões é algo que o movimento partidário ainda precisa evoluir muito. Porque hoje nós vemos os partidos, infelizmente, cada vez mais distantes do território. Eu falo isso porque eu estou dentro do partido DT e eu levanto constantemente essa questão. Um dos últimos levantamentos que eu fiz foi exatamente dentro do que aconteceu agora em aniversário lá em Novo Hamburgo. Eu participei do setor eu coloquei exatamente a questão das leis de incentivo de governo do PT trabalhar com as leis de incentivo. Mas, infelizmente, essas leis, primeiro, elas não contemplam todos os territórios por causa das suas necessidades, e segundo, a dificuldade desses territórios acessarem, né, essas leis. E isso é algo que a nós, o hip hop, é muito fácil, porque a gente sabe ler a dificuldade do território, a gente sabe que para se entender um problema e resolver esse problema, ele tem que ser visto de baixo para cima.
essa visão de cima para baixo dificilmente vai conseguir abarcar tudo. Então, eu acho que esse é um aprendizado que o movimento político ele poderia absorver dos movimentos de hip hop. Ouvir quem está nos territórios, ela é o que o movimento político partidário pode aprender com os movimentos de hip hop, porque não funciona de cima para baixo. Funcionar real, para poder conseguir alcançar de verdade, tem que ser de baixo para cima, tem que ser ouvindo os territórios e elaborando com os territórios. Aí sim dá certo qualquer política. Eu acho que esse é o maior aprendizado que os movimentos políticos podem aprender com os movimentos de hip hop. É principalmente essa questão de ir onde o povo está e ouvir desse povo, tá? E elaborar junto com esse povo as soluções. Porque o povo, ele quer se organizar, ele quer discutir, ele quer elaborar, ele quer realizar. O movimento hip hop consegue fazer isso lá embaixo, lá na ponta. Mas os movimentos políticos, infelizmente, ainda não. Minha construção, ela foi uma construção muito, eu posso dizer, muito recheada a partir da cultura e a partir dos movimentos de juventude, principalmente o movimento estudantil. E essa construção, ela foi uma construção que não foi fácil, porque nós, mulheres, além da participação política, da participação em movimentos culturais, nós temos toda uma questão por trás, familiar, né? Nós temos relacionamentos familiares, nós temos familiares como filha, familiares como mãe, nós temos nossas vizinhanças na comunidade, e sempre foi difícil, porque é dito que o lugar da mulher é dentro de casa, é cuidando. E para você romper isso, nem sempre é reconhecido, né? Não se reconhece que uma mulher está fazendo algo ali porque ela é uma liderança em determinada questão e que isso vai levar a um bem comum para a sociedade. Eu digo isso porque eu passei bastante. Minha própria família ela teve dificuldade de aceitar, principalmente quando eu era mais jovem e até agora, adulta, até uns meus 35 anos mais ou menos, tiveram dificuldade de aceitar essa minha escolha, né? De estar na luta social, de estar nos movimentos de mulheres, de estar no movimento cultural, de estar tentando buscar a construção de uma sociedade melhor. Então, é difícil, porque se vê isso no homem. Quando é um homem quem faz, isso é visto. Ah, não, aquela pessoa ali é um líder. Aquela pessoa ali, ela está construindo algo, né? Vai ser um vereador, vai ser um sindicalista, vai ser um cabeça de um movimento aí, sei lá, ou sindicato dos bancários, ou sindicato dos professores, mas quando é uma mulher que está nessa mesma posição, há toda uma dificuldade de ser enxergada e de ser apoiada. Então, ainda hoje é muito difícil para as mulheres que estão nas comunidades, principalmente nas comunidades de periferia, é muito difícil para essas mulheres serem reconhecidas como liderança, como estando fazendo um ato
que está buscando a melhoria para um determinado grupo, para a sociedade como um todo. E eu acho que é principalmente isso. Nós somos muito invisibilizadas nas nossas como liderança, infelizmente. E mesmo se nós que estamos à frente de processos, né, políticos, comunitários, somos invisibilizadas, imagine aquelas que não estão. Imagine aquelas situações que não são nem vistas como lideranças, né? Por exemplo, quem está na economia do cuidado, né? Aquelas mulheres que organizam a sua família na parte da saúde, na parte da educação, que mobiliza quando alguém está precisando, um vizinho, um familiar está precisando de alguma ajuda, desde na área de saúde, a área financeira. Então, essas mulheres que são a grande maioria, né, dessas políticas do cuidado, que são invisibilizadas, essas mulheres que têm hoje a maior dificuldade. E não é só o cuidado com outras pessoas, não. Eu tenho amigas que são da área de proteção animal. E elas me deram um dado que é assustador. Mais de 90% dessas pessoas que estão na liderança dessas lutas, né, do cuidado com os animais, são mulheres. Mas você não vê elas terem visibilidade. Se você for ver aí quem se elegeu, quem são os eleitos por essa causa dos animais, são homens. Não são as mulheres. As mulheres são completamente visibilizadas. Inclusive, a causa dela na sociedade, quando elas que puxam, também é visibilizada. Então, a minha fala final é para que não desistam. Não desistam, mulheres. Não desistam, meninas. Continuem, se organizem, busquem a organização, busquem formação de fóruns para que todas possam pensar juntas e se apoiarem mutuamente, busquem os coletivos, formarem coletivos, busquem a organização, porque nós só conseguimos romper até hoje o que nós já rompemos desde a nossa vitória por podermos votar, que hoje, né, hoje nós estamos comemorando o nosso direito ao voto que nós conquistamos na luta. Então, isso só aconteceu porque houve a organização das mulheres, porque houve a mobilização conjunta das mulheres, e essa mobilização e essa construção conjunta, ela é a saída para nós mulheres. Continua sendo a nossa saída para que nós não fiquemos invisibilizadas, para que nossas lutas não fiquem visibilizadas e para que a gente consiga, com isso, as melhorias na sociedade que essa sociedade precisa. Eu acho que esse é principalmente a mensagem que eu gostaria de deixar. Não desistam, se unam. Hoje a aula foi sobre mulheres e cultura periférica, com Osinete Santana, militante cultural e política.